Voltamos e começamos exatamente com essa imagem aí, o Aeroflá, uma grande festa na despedida da delegação rubro-negra a 8 dias da final de Montevidéu, jogo contra o Palmeiras. Tem 2 jogos na região sul do país antes. Você viu que baita festa, tinha gente até em cima do busão. De esportes, foi com uma grande festa aqui em torno do Ninho do Urubu, como vocês podem ver que continua mesmo com a saída do ônibus que aconteceu por volta de 4 horas da tarde, rumo ao Galeão, onde num voo fretado às 6h10, o elenco seguiu para Porto Alegre, onde vai cumprir 2 partidas pelo Campeonato Brasileiro, uma contra o Internacional neste sábado e a outra contra o Grêmio na terça-noite pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro que ainda estava atrasado. O ônibus foi escoltado por motociclistas até o Galeão, onde cerca de 3.000 torcedores já esperavam o ônibus rubro-negro perto da praça do aeroporto antes do terminal de cargas. Durante todo o período em Porto Alegre, o time do Flamengo vai treinar no CT do Grêmio. A partida contra o Internacional acontece no sábado e contra o Grêmio pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro acontece na terça-feira de noite. E na quarta de manhã o elenco já embarca para Montevidéu para disputar a final da Conmebol Libertadores contra o Palmeiras, que é o último campeão dessa competição. Flamengo e Internacional se reencontram depois do 4-0 do Internacional em cima do time de Renato Gaúcho aqui no Maracanã. Depois de não vencer o Cuiabá, o time ficou um pouco abalado por não conseguir entrar no G6, que é o objetivo do Colorado. E para essa partida, 100% do Beira-Rio estará liberado para os torcedores e cerca de 11.000 ingressos já foram vendidos. Para essas 2 partidas, Renato Gaúcho deve escalar mais uma vez um time recheado de reservas, como na partida contra o Corinthians. E a grande expectativa é por Arrascaeta entrar em campo lá no Sul, já que ele precisa ganhar ritmo de jogo antes de encarar o Palmeiras na final. O meia já trabalha com chuteiras e faz treinamento com bola com outros jogadores, mas ainda segue um trabalho de muito cuidado para que esse jogador esteja 100% na partida pela Libertadores. Pedro, que se recupera após uma cirurgia no joelho, também já faz trabalho de transição e deve estar disponível também só para a final da Libertadores. O Flamengo está em 2º lugar no Campeonato Brasileiro, a 8 pontos do líder Atlético Mineiro, segue na batalha somando pontos para, quem sabe, com o tropeço do Galo, conseguir ainda encostar ainda mais na reta final desse campeonato. Eu gosto de você, quero cantar o mundo inteiro, a alegria de ser rubro-negro. E a galera tomando um suquinho de maracujá, porque deixa mais calmo, né? É, suquinho de maracujá, sei. Já tomei muito desse suquinho aí. Dá uma aliviada. Suquinho. André, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Edu? Tudo bem, Gustavo? Boa noite ao Fã de Esportes. Curiosidade pessoal no início do programa. Eu sei que a gente tem pouco tempo hoje, né? A gente vai até às 9 só. Normalmente temos aqui até às 10. Mas essa música que a torcida do Flamengo cantava na nossa... Foram várias, mas na nossa escalada... Eu tenho uma lembrança, não sei porquê, do Leandro, na volta do Mundial de 81, quando o Flamengo ganhou do Liverpool, o Leandro cantando essa música quando o time chegou ao Rio de Janeiro. Uma reportagem na TV Globo com o Leandro, imortal Leandro, sensacional jogador de futebol. E a minha dúvida cantando essa música. Cante comigo, Mengão, ou é conte comigo, Mengão? No caso, vale para as duas, né? Eu sempre tive essa dúvida. Mas acho que conte, né? No meu interior, eu não canto porque eu não sou rubro-negro, mas no meu interior eu canto cante. Eu devo estar cantando errado. Boa noite, Edu. Boa noite. Boa noite. Agora, André, a gente está até com a imagem aqui do Renato Gaúcho e do Diego Aguirre, mas com essa manifestação e com a proximidade da final, parece que o jogo ficou menos importante, né? Porque foi uma injeção tão grande de ânimo ali, até assustador em determinados momentos, com a quantidade de gente em cima do ônibus. Verdade, né? Porque parece que o Flamengo estava indo para o aeroporto para ir embora para Montevidéu, né? E, na verdade, tem uma parada no sul do Brasil, Porto Alegre, para 2 jogos, que são importantes, né? Do ponto de vista do encerramento, da preparação, digamos assim, do time do Flamengo em si, coletivamente, de cada jogador, para ter aquilo que é necessário em termos de carga de treinamento, que deve ser pouquíssimo, mas... participação em partidas, para o Flamengo literalmente afinar, né? Tudo que precisa ser ajustado nesses últimos dias. Então, para o Grêmio, né? Na próxima rodada, o jogo é crucial. Para o Internacional, vale muito também em relação aos objetivos que o Inter tem para o ano que vem. Para o Flamengo, é uma questão basicamente de treinamento.
basicamente de treinamento, porque já há alguns dias, né, já pelo menos 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, só se pensa na final da Libertadores. O Renato não divulga propriamente o time que vai usar contra o Internacional. A Cris até falou da possibilidade de usar reservas. Alguns reservas realmente vão ter que ser usados, né? Porque Bruno Henrique tem contusão, o Rodrigo Caio, o Arrascaeta, o Davi Luiz não joga os 90. Então, né? mas os titulares, e é o que manda a enciclopédia do fisiologista, precisa de ritmo também. Não dá para ficar 10 dias sem jogar. O time reserva jogou, com exceção do Davi Luiz, contra o Corinthians. Então, a expectativa é que tenhamos titulares jogando contra o Inter, contra o Grêmio, não. Aí reserva completa. Mas aí, quando a gente olha para o que o Palmeiras está fazendo, né? E essa foi, não oficialmente, porque não foi dito publicamente, mas na apuração, essa foi a justificativa do Abel para fazer as trocas. A situação do Flamengo não é exatamente igual à do Palmeiras, embora os dois precisem dos seus elencos na melhor forma física para a final, isso é evidente. Mas o Flamengo sofreu muito mais com problemas físicos na temporada. Sim. E os titulares do Palmeiras, imagino eu, estão em uma melhor condição física do que os titulares do Flamengo. E isso dá ao Abel uma clareza maior do que fazer, imagino, a ponto de tirá-los no jogo do meio de semana contra o São Paulo, provavelmente para colocá-los contra o Fortaleza, descansá-los contra o Atlético Mineiro, bora para a final. O Renato, embora ele saiba que pensando no melhor ritmo de jogo para os atletas, essa é a melhor estratégia, ele tem uma preocupação maior, porque os caras machucaram mais, os caras, vários convocados voltaram, outro volta machucado e não sei o quê. Então, não há o mesmo nível físico, né? Diferentemente do Palmeiras. Então, ele tem que pensar nas duas estratégias, no que é melhor para o ritmo de jogo da final e no que é melhor para tê-los na final, para não correr o risco de não tê-los na final. Então esse ajuste, no caso do Renato, é um pouco mais delicado. O ponto positivo do jogo contra o Inter é que o Inter se comporta em alguns momentos de maneira similar ao Palmeiras, né? O ponto forte do Inter é muito parecido com o ponto forte do Palmeiras, que é a transição. Então pode ser um ensaio interessante para alguns movimentos do jogo, por exemplo, o meio-campo do Inter, né? Com o Patrick e Edenilson, um meio-campo muito vertical, como é muito vertical o meio-campo do Palmeiras. E isso pode ser interessante como um penúltimo ensaio para o time que o Renato colocar em campo contra o Colorado. E o Aeroflá teve momentos de emoção. Para quem não entendeu, a preparação da segurança era na via ao lado. E aí o motorista de ônibus entrou onde estava a galera. Então foi por isso que a torcida conseguiu ficar ao redor do ônibus, inclusive subir no ônibus, né? Um momento perigoso. Vamos dar uma olhada o que aconteceu ali. Por cima, João! Vambora, moleque! Vambora! Vambora, Ribeiro! Vambora, Ribeiro! Gabigol, só teu fã! Porra, João! Abre a camisa, viado! Porra! Só teu fã, caralho! Tô bravo, moleque! Demais. Essa é histórica. Claro que se por um acaso esse torcedor ele consegue passar a cabeça pelo... Ele não volta mais. Se a cabeça dele passar por esse buraco, ela não voltaria mais. Como é que é tirar ele de lá, eu não sei. Mas se ele entra, fica. Ia ser um problema danado. Mas que euforia, né? O Marcos Braz até tuitou, né? Falou, nossa, esse chegou perto da gente, realmente entrou no ônibus. Essa coisa de aeroporto, né? No caso do Flamengo tem nome, né? O Aeroflá. Ficou tradicional, né? Porque os clubes que vão disputar finais fora do país, todos eles são, o que os americanos chamam de send-off, né? A galera vai lá para desejar uma boa partida e tudo mais. Aqui no calor do futebol brasileiro é um outro clima, um outro ambiente, uma outra coisa. Mas eu acho que de todos os aeros que podem surgir aí, essa imagem vai ficar para sempre. Essa está separada. Porque as torcidas conseguem mesmo chegar perto do ônibus, a imagem aérea é sempre bonita, os jogadores falam sobre essas situações de forma bastante comovente até, não tem ninguém que fica alheio a esse tipo de coisa, é legal demais. Adoram registrar, né? É legal demais. Valor para o comportamento do time no jogo, tudo isso é uma outra conversa, uma outra discussão, isso é um evento para a torcida, mas da torcida para a torcida. E é claro que existe um componente de alimentar os jogadores, estímulo. E isso funciona, isso é verdade. Agora, essa imagem aí
Eu não sei se ela vai ser superada de alguma maneira. Sabe de quem que eu lembrei, Zupac? De quem que você lembrou? A mãozinha da família Adams, que era só a mãozinha, ali, assim. né? Não, e assim, se você for fazer uma análise fria do que aconteceu, você vai falar, olha, isso aí realmente é muito perigoso, isso não pode acontecer. Se ele está armado, e se ele agride alguém. Tem várias análises frias que você pode fazer sobre isso. Mas eu acho que tudo que tem que ser olhado sobre o que aconteceu hoje é tudo menos o frio, né? Porque isso não é frio. Então, foi perigoso? Foi perigoso. Foi um excesso? Foi um excesso. Mas o que é a vida de um torcedor realmente apaixonado, se não um grande excesso? O cara que sai de São Paulo numa quarta-feira para assistir um jogo em Porto Alegre, na mesma quarta-feira à noite, e volta na quinta-feira de manhã para trabalhar, sem dormir, todo virado, às vezes no ônibus, é um excesso? É um excesso. Isso faz parte, né? Isso Da paixão. Essa é a paixão, né? E aí, vendo essas imagens, eu me lembrei muito da declaração do Rogério, quando ele fala sobre o que é a manifestação popular de ser Flamengo no Rio de Janeiro. E é muito isso, né? E não quer dizer que outras não fariam, a gente já viu várias outras fazerem das suas respectivas formas, mas essa é a manifestação popular do que é o Flamengo para essa gente. E são caras que não podem comprar o ingresso para ir para Montevidéu, que muitas vezes não podem comprar o ingresso para ir para o Maracanã, que não pode comprar a camisa mais cara. Então esses momentos valem a pena. Esses momentos, para essas pessoas, para boa parte dessas pessoas, é o que significa o amor de uma vida inteira por um clube, né? Então, nesses casos, o excesso ele tem que ser compreendido, né? Isso é uma manifestação popular. Esse é o Flamengo, isso que a gente viu hoje. O Marcos Braz até passa um susto, né? Fala, pô, vai dar problema, tanta gente... Porque assusta mesmo. Compreensivelmente. Não foi o problema que ele falou. Não foi bem isso. Não foi bem o problema. O cara, o nosso amigo, vou chamar de mãozinha, vou ter a liberdade de tomar de mãozinha. É inesquecível. Ele conseguiu um troféu ali espetacular. E o Michael, vamos dar uma olhada em mais uma imagem do Aeroflá? O Michael vai aparecer no final desse vídeo, ó. É o caminho contrário da mãozinha, né? Só a cabecinha ali para olhar a rapaziada. Michael, a gente lembra, não é do time de 2019, não viveu a Aeroflá da final da Libertadores de 2 anos atrás. Por falar em final da Libertadores, está chegando a hora, você vai ver no Fox Sports e também no Star Plus. Vamos falar do Palmeiras.